Fala, meus amores! Boa noite, boa noite! Aqui estamos com o nosso Matemática Explosiva. Galera, nós já tivemos aí, tá? O raciocínio lógico explosivo, sucesso total. E a matemática explosiva, ó, já trazendo questões agora do domingo. Quando eu digo que nós não brincamos com sonhos, é a maior verdade. Galera, quem está esperando o melhor curso de matemática do zero e o melhor curso de raciocínio lógico do zero, já entra no grupo aí que vai ter um descontão. Segue lá o Instagram do Exatas para Gabaritar, porque a gente vai fazer alguns sorteios e você tem que estar seguindo lá e tem que estar inscrito aqui no canal. Vamos embora. Vem comigo. Então tá aí, de olho na tela. Galera, tá aí o nosso lema de sempre, né? Encare a batalha e a gente chega junto. Questões. Gente, essa questãozinha aqui, ó, de número 1, uma questão agora do domingo passado, tá? Do domingo 5/10. Vamos embora. Um cliente foi a uma loja de eletrônicos e encontrou um fone de ouvido sem fio que custava originalmente R$ 240. Ao chegar no caixa, foi informado que teria um desconto de 15% sobre o preço de tabela. Então, eu vou dar um desconto de 15%, ó, em cima de 240. O preço final do fone de ouvido após o desconto em reais é um número inteiro. Qual é a quantidade total de divisores positivos desse número? Gente, questão inteligente. Mistura porcentagem e quantidade de divisores. Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer é dar esse desconto, ó. 15% em cima de quanto, gente? De 240. Galera, porcentagem você tem várias maneiras de calcular. Várias maneiras. Vamos lá, só pra gente entender, ó. Sabe o que é porcentagem? É você multiplicar os valores e voltar duas casas. Ou seja, multiplicar os valores e dividir por 100. Então vamos lá, ó. Se eu vou fazer aqui esse produto, ó, 15 vezes 240. Suponha que você tem dificuldade de fazer continhas. Aí você usa a dica que eu dou aqui, que é o dobrou meio. Ó, pegue esse aqui, dobre. Qual é o dobro de 15? 30. E aí pega esse aqui e calcula a metade. Quem é a metade de 240? 120, ó, a conta ficou mais fácil, né? Quem é 30 vezes 120? Isso vai dar quanto? É só fazer 3 vezes 12 dá 36. E aí coloca agora os dois zeros, ó. Isso dá 3.600. Só que o que é porcentagem? Eu multiplico e volto duas casas. Eu multiplico e divido por 100. Ó, se eu voltar aqui duas casas, isso vai dar quanto? 36. Ou seja, R$ 36 é o desconto. Só que, galera, veja, ele quer o total de divisores positivos do valor do número após o desconto, ó, o preço final. Então, o preço final é só pegar quanto? 240 e tirar quanto? Os 36, tá? Que é o desconto que eu tô tendo. 240 menos 36 dá quanto? 204, ó. R$ 204 é o valor, o que, gente? Após o desconto, o preço final. Só que ele quer a quantidade de divisores positivos desse número. Gente, imagine você pegar e fazer isso de cabeça. 204 divide por 1, divide por 2. Eita, divide por 3.
Vai dar trabalho. O que é que você tem que fazer para achar a quantidade de divisores positivos de um número? Pega esse número, ó, e decompõe ele em fatores primos. Então vamos lá, ó. Vou decompor isso em fatores primos. Vamos lá. 204 dividido por 2. Isso dá quanto? 102. Dividido por 2. 51. Por 2 não dá mais, dá por 3. Dá quanto? 17. 17 só dá por 17. Vai dar quanto? 1. Escreva isso. Isso é 2 elevado a 2. O 3 aparece uma vez, 3 elevado a 1. E o 17 aparece uma vez, 17 elevado a 1. Galera, o que foi que eu fiz? Fiz a decomposição em fatores primos. Prof, e agora? E agora, a regra, a dica é o seguinte, ó. Pega o expoente de cada um, soma 1 e multiplica os resultados. Gente, quando eu faço a decomposição em fatores primos, pego o expoente de cada um, somo 1 e multiplico os resultados, eu encontro a quantidade de divisores naturais. Isso é para evitar que você fique pescando. 204, divide por 1, divide por 2. Pode ser que você esqueça. Então, ó, pega o expoente 2, somo 1, vezes o expoente 1, somo 1, o expoente 1, somo 1. Tudo isso aqui a gente estuda lá no nosso curso de matemática básica que vai ser lançado do zero. Aqui dá 3, aqui dá 2, aqui dá 2, ó. 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12. Ou seja, 204 tem 12 divisores positivos. A prova foi ontem, já está aqui. Não tem canal mais atualizado. Galera, a equipe fica dizendo, professor, reduza a quantidade de aulas. Todos os dias da semana você dá, sábado. Reduza. Coloca só 2 dias na semana. Isso é minha equipe. Digo, não. Mas, gente, para que isso continue, deixa o like, curta, compartilhe. Bota aí pelo menos uns 300 comentários nesse vídeo. Vamos embora? Vamos para a próxima. Questão 2, uma questão da IBAD, né? Saiu hoje o edital da Polícia Civil, né, do Espírito Santo, e a banca é a Banca IBAD. Ó, um engenheiro comprou um tanque de combustível portátil com capacidade volumétrica de 2.250 centímetros cúbicos. A capacidade volumétrica desse tanque em litros, ó, eu quero transformar de centímetros cúbicos para litro. O que é que você tem que lembrar? Ó, 1 litro são 1.000 mililitros, que equivalem, ó, a 1.000 centímetros cúbicos. Galera, atenção, ó, vê. 1.000 mililitros é a mesma coisa que 1.000 centímetros cúbicos. Ou eu posso dizer isso, ó, 1 mililitro é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico. Ou seja, é só trocar isso por mililitros. Isso aqui na verdade é quanto? 2.250, o quê? Mililitros. E acabou. Ó, como é que eu faço para transformar de litro para mililitro? Eu multiplico por 1.000. E de mililitro para litro, eu divido por 1.000. Então, ó, se eu pegar isso aqui, 2.250 e dividir por 1.000, eu vou achar esse resultado em quê? Em litros. Então, ó, corta aqui, 0 com 0. Quanto dá? 225 dividido por 100. Quando eu divido por 100, eu vou voltar aqui com a vírgula, 2 casas, né? Isso dá quanto? 2,25 litros.
Letra C de quê? De chupa e bade. Olha. Olha. Que show. Tá vendo? Beleza pura, gente. Tranquilidade aí. Então tá aí 2,25 litros. Então, ó. 1 mililitro equivale a 1 centímetro cúbico. Então, 2.250 centímetros cúbicos são 2.250 mililitros. Mas como é que eu transformo de mililitro para litro? Divido por 1.000. Vamos embora? Vamos para a próxima. Questão 3, ó. A imagem abaixo representa a projeção da construção de uma praça em um plano cartesiano com medidas dadas em metros. No centro dessa praça haverá um canteiro de flores circular. Então, ó, essa garotinha aqui, tá? Ó, essa garotinha aqui é o quê? É exatamente o quê? Haverá um canteiro de flores circular. É um canteiro. E a área restante é a área para recreação. De acordo com as medidas dadas no gráfico, qual será a área destinada à recreação? Galera, veja. Se eu pegar aqui, ó, se eu pegar aqui a área total, tá? A área total, que é a área de um quadrado, né? Se você olhar aqui, ó, a área total aqui, ó, é isso tudo, ó. É a área desse quadrado aqui, ó. Gente, se você olhar aqui, ó, aqui é 0, né? Aí eu tenho um quadrado de lado quanto? 40, né, ó? Eu tenho um quadrado aí, ó, de lado 40. Então, essa área total aqui é a área de quem? Do quadrado. É a área do quadrado. Se eu pegar a área desse quadrado e retirar a área do círculo, tá? Eu pego a área do quadrado todo, retiro a área de quem aqui? Do círculo, o que é que vai sobrar? A área é o quê? Restante. E, professor, como é que eu calculo a área de um quadrado? Não é lado ao quadrado? Quanto é o lado desse quadrado? 40. Então vai ficar 40 ao quadrado, ó. Que é 40 vezes 40 dá quanto? 1.600. Como está em metro, 1.600 metros quadrados. Professor, e a área do círculo? Vamos calcular aqui a área do círculo. Como é que eu calculo a área do círculo? Não é um garoto chato ao quadrado, um pi-raio ao quadrado. Quanto vale o pi que ele mandou considerar aqui? 3,14. E, gente, quem é o raio? Vamos lá, ó. O raio é a distância do centro a qualquer ponto aqui que pertence ao círculo, ó. Essa distância aqui é o raio. E quanto é essa distância aqui? De 20 para 30. 10. Isso é o raio. Ó, o raio aqui é essa distância, ó. Do centro a esse ponto, ó. E quanto é que vale daqui para aqui? De 10 para 20. 10. Isso é o raio. O diâmetro é 20, né? Que é o dobro do raio, né? Daqui para aqui, ó, é o diâmetro. Então, o raio aí, ó, vale 10. 10 ao quadrado. Resolvo primeira potência, né? 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. E aqui é 3,14. Gente, quem é 3,14 vezes 100? É só fazer a vírgula andar duas casas, ó. Dá 314. Tá vendo? 314 metros quadrados é a área do círculo. Quem é 1.600 menos 314? Dá quanto isso? Dá 1.286, ó.
metros quadrados. Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Gente, ó. Questão ontem, ó. Tá vendo? Tá vendo? Não brincamos com sonhos. Beleza pura? Só alegria. Comente aí, diz, professor, tá show. Ó, a prova foi ontem. Quem assistiu o meu aulão pré-munição CNU, nós acertamos todas as questões da prova. Todas. Resolvemos todo tipo de questão possível. Tá aqui uma questão ontem, ó. Regra de 3. Quando eu digo a vocês que nós não brincamos com sonhos, é a verdade. Tá aí. Vamos embora. Em uma fazenda, um terreno será preparado para a plantação. O administrador sabe que 5 operários, trabalhando 5 horas por dia durante 5 dias, preparam 5.000 metros quadrados de terreno. E aí ele diz, ó, a área que 6 operários, trabalhando 6 horas por dia, durante 6 dias, conseguem preparar é, gente, questão manjada. Essas questões que te dá grandezas e pede o valor desconhecido de uma delas, você sabe que aí é uma questão de regra de 3. Pessoal, tem quantas grandezas? Operários, horas por dia, dias e metros quadrados. Tem 4 grandezas. Então, é uma regra de 3 composta. Professor, como é que eu resolvo rápido? Regra de 3 composta. Aplique o método da causa-consequência. Sempre a consequência é o que o sujeito faz. É o que é produzido. Ó, o sujeito aí são os operários. O que é que os operários estão fazendo? Preparando os metros quadrados de terreno. A área aí, ó. Então, a quantidade de metros quadrados preparado é o quê? É a consequência. Tranquilo? E o resto? O resto é causa. Quem é causa? Botar assim, ó. Operários, horas por dia e quem? E dias. Tá vendo? Vai ficar como aí? Ó, gente, sempre nesse método da causa-consequência, o que é que eu faço? Descubro quem é a consequência, o que o sujeito faz. O resto é causa. Então vamos lá, ó. 5 operários trabalhando 5 horas por dia durante 5 dias preparam o quê? 5.000 metros quadrados de terreno. E aí ele diz, ó, gente, sempre a consequência é o que é produzido, é o que o sujeito faz. E ele diz, ó, a área X que 6 operários trabalhando 6 horas por dia durante 6 dias conseguem preparar é... Gente, sempre assim, ó. Sempre nesse tipo de questão, você vai passar uma reta em cima dos elementos da causa, ó. Reta, reta. E aí faz o seguinte, ó. A reta que tá em cima desce e a que tá embaixo sobe. É sempre isso, ó. Reto na causa, desce para consequência. Reto na causa, sobe. Então, ó, multiplicando aí, ó, quem tá na mesma reta. 5 vezes 5 vezes 5 vezes x. E aí, igual ao produto que tá na outra, ó. Quem? 6 vezes 6 vezes 6 vezes 5.000. Já vou fazer isso, gente, ó. 5 vezes 5 dá 120. 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 5 dá quanto? 125.
Esse 125 tá multiplicando, passa o quê? Dividindo. Vai ficar 6 vezes 6 vezes 6 vezes 5 mil dividido por 125. Ó. Gente, dá para simplificar aí, quem? Dá para simplificar 5 mil dividido por quanto? Por 125, ó. 5 mil dividido por 125, isso dá 40, tá? Então vai ficar quem aqui? 6 vezes 6 dá quanto? 36. 36 vezes 6, 216. E 216 aí vezes 40 dá quanto? 8.640. D de quê? De Deus. D de Deus certo. Gente, essa prova foi ontem. Já tá aqui. Tá vendo que lindo? Só alegria. Beleza pura. Gente, é o que eu digo, né? Se estudar direitinho, não tem erro. Tranquilo? Só alegria. Ó, tem 2 Sormanes olhando pra você. Olha, olha, eu gosto disso. E, gente, acessa aí nosso site, tá? E chegando aí muita coisa boa. Tá aí Tio Sormani na área. Vamos para a próxima. Galera, questãozinha da Sebrasp. Vamos lá. Considerando uma unidade acadêmica criada em 1980 e composta naquele momento por 40 estudantes, 20 professores e 12 servidores, julgue o item. Considerando que em 1980, para a elaboração do regime interno da unidade acadêmica, ela tenha sido composta por uma comissão com 9 pessoas, sendo 3 professores, 3 estudantes e 3 servidores. Nesse caso, se a escolha tiver sido aleatória, qual é a quantidade de possibilidades de serem escolhidos os 3 servidores para compor a comissão? Isso aí é superior a 200. Gente, eu já disse, ó. Questão que você quer formar comissão, grupos, equipes e as funções são iguais, é um problema de combinação. Comissões, grupos, equipes e as funções são iguais, questão de combinação. Ó, você quer escolher 3 servidores, só que você tem quantos ao todo? 12. É só combinar 12 servidores e escolher 3. Acabou. E qual é a dica que a gente aplica para calcular a combinação? Olha o menor. Quem é o menor? 3. Vou botar 3 bolinhas em cima, 3 embaixo. Em cima eu reduzo, ó, o maior. A partir dele, quem é o maior? 12. Então vai ficar 12, diminui. 11, diminui. 10. E embaixo, vou diminuir o menor. Quem? 3, 2, 1. Só isso. Professor, dá para simplificar aí? Dá, né? Ó, 12 por 3 sobra 4. 10 por 2 sobra 5. Vai ficar aqui, ó. 4 vezes 5 dá 20, né? 20 vezes 11, 220. E embaixo só ficou 1, vou botar por botar. 220 dividido por 1, 220, ó. Isso é superior a 200? Correto.
Todo probleminha que falar em comissão, grupos, equipes e as funções são iguais, combinação. Gente, eles amam. Eles amam. E é sempre o quê? Olha o menor. 3. 3 bolinhas em cima, 3 bolinhas embaixo. Em cima reduz o maior. 12, 11, 10. Embaixo reduz o menor. 3, 2, 1. Gente, quem não tá inscrito no canal, se inscreve. Já disse que só vai participar de vários eventos se você estiver inscrito no canal. Deixa o like, curte e compartilha, para que a gente não tenha que reduzir e também para que a aula fique gravada. Não quero o pix de ninguém. Você sabe que tudo aqui é feito com muito amor para ajudar você que às vezes não tem condições. E é isso. Um segura na mão do outro. Bota nos grupos. Vamos fazer uma campanha exatas para gabaritar, chegar aos 200 mil. Cara, vai ser muito gratificante para mim. Joga nos grupos, pede pra galera conhecer o canal, dar o like, se inscrever. Quem não tá inscrito, se inscreve. Siga lá nosso Instagram. Olha, hoje já saiu questões lá no Instagram, informações dos concursos que saem. Então, a gente não brinca com sonhos. Gente, um beijão. Amo vocês. Fui!